A Ele a honra, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a honra, a Ele a glória, para todos sempre. A uma glória ao nosso Senhor, Senhor Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há. A glória a Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus 24. Sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Jesus, ele escolheu 12 apóstolos, e no meio deles havia um traidor. O próprio Cristo disse que haveria traições, mas ele sabia do que iria acontecer. E ele andando com esses discípulos, eles o levaram ao templo e ficavam maravilhados pela construção que estava ali. O templo, ele foi, o primeiro templo foi construído quando Davi teve um desejo no seu coração. Ele pensava: eu habito em casas, eu tenho uma casa boa, eu moro em palácios. E Deus, onde que ele habita? Deus habitava em tendas, porque o próprio Deus pediu para que construísse um templo. E ele deu essas ordenanças, de como teria que ser feito, através de Moisés. Então Moisés, ele escrevia o que Deus falava para ele, e Deus escolheu pessoas, Deus deu dons para muitos ali que fizessem o templo de Deus ali, que ornassem castiçais, tinha ouro, prata, tinha as bacias, e também faria ali os tecidos. Ele falou da cor que seria bordado. Então
tudo muito bem feito, que era para Deus. Então, tudo que é para Deus tem que ser feito melhor. Nós temos que dar o melhor de nós para Deus. E Deus se agrada disso. A irmã Elisa veio aqui, louvou de todo o seu coração. E aí pediu para que a pastora Maísa louvasse ali junto. Ficou coisa mais linda. E Deus acolheu. Porque é feito de coração, sai do coração, com amor. E tudo que é feito ali, Deus apoia sim. Porque Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe quem está fazendo por amor ou por interesse. Então, Davi ficou preocupado que Deus não tinha um tempo. Depois que teve Moisés, que fez aquele templo, né, que era de tendas, com os tecidos. Então, ele pediu, falou para o profeta sobre o que ele queria. E o profeta veio com a resposta de Deus. Será feito um templo, mas não será pelas suas mãos, porque suas mãos estão cheias de sangue. Davi lutava muitas guerras, ele matou muitas pessoas. Mas Deus falou que seria através do filho dele. E ele arrecadou tantas coisas para fazer aquele templo, que chegou uma hora que ele teve que falar para parar de doar. Então tudo que nós fazemos, que nós temos que dar para o templo de Deus, é honra e glória de Deus. Aquele templo foi construído depois pelo filho dele, Salomão. E era um dos mais suntuosos, mais belos daquela época, com ouro, com pedras enormes. E foi feito o templo ali. Então, para os judeus era tudo aquilo que eles queriam, né? Eles faziam ali os seus rituais naquele lugar. E era suntuoso, era enorme. Só que depois, como os judeus, eles não obedeciam a Deus, eles procuraram outros deuses, acabaram destruindo aquele templo. E eles ficaram cativos na Babilônia depois que Nabucodonosor que destruiu aquele templo. Então acabou, não restou nada. E para os judeus aquilo lá era uma ofensa, uma profanação do templo, porque era um lugar sagrado ali para adoração a Deus. Só que eles ficaram cativos 70 anos, durante 70 anos. E depois eles conseguiram reconstruir o templo novamente, não tão suntuoso igual ao outro, mas a glória da segunda casa seria melhor que a da primeira. Nem por isso Deus não deixou de estar naquele lugar. Na época com Zorobabel. Só que depois, quando Cristo veio, que ainda existia lá o templo, os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles fizeram essa pergunta para Jesus, porque Jesus falou assim: vocês não têm que ficar aqui admirando isso daqui, nossa, que dói, que beleza, porque não vai sobrar pedra sobre pedra, isso aqui vai acabar. Então, Jesus que é Deus, Jesus que é profeta, ele já sabia o que iria acontecer, que aquilo ali não iria ficar em pé, não permaneceria em pé. Ele já tinha sido destruído uma vez, reconstruíram, e depois eles achavam que aquilo lá ia durar para sempre, não ia acabar nunca. E Jesus disse para eles: não se admirem tanto, porque isso aqui não vai ficar em pé por muito tempo. Quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha 33 anos. 33 anos. 33
E ele, depois, ele curava, ele salvou, libertou muitos endemoniados, ele curou os cegos, coxos, fez paralíticos andar, fez mudos falarem, surdos ouvirem, ressuscitou mortos. Só que ele ainda continua fazendo prodígios, milagres e sinais no nosso meio, porque ele vive, porque ele está no meio de nós. Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Nós estamos aqui, Jesus, obrigada, Jesus, porque o Senhor está aqui. Jesus tem feito tantos milagres na minha vida. Glória a Deus. E Jesus, ele ajudava ali, ele falava com os seus discípulos, já prevendo tudo o que iria acontecer. E aí os discípulos chegaram para ele e perguntaram: mas quando que ia acontecer isso? Quando que vai acontecer do templo ser destruído? E quando que será a tua vinda? Quando que vai ser? Então eles fizeram duas perguntas. Eles questionaram Jesus. Eles queriam saber. E Jesus, ele deu sinais de quando tudo isso começaria. Então ele falava assim, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Aí os discípulos perguntaram para ele em particular quando que aconteceria tudo isso. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Infelizmente, estamos sendo enganados. Muitos caem. Só que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, aquele que não está firme na palavra de Deus, que não ouve a palavra de Deus, acaba caindo nas ciladas de Satanás. Então, Jesus estava falando ali que muitos viriam em nome dele, muitos viriam dizendo que seria o Cristo, muitos viriam dizendo que é profeta, que faz isso, que faz aquilo. São lobos em pele de cordeiro. Tem gente que vê a aparência, só que Deus não vê a aparência, Ele vê o coração, Ele vê a intenção dos nossos corações. Quando Samuel saiu para ungir o rei, Deus falou: vai lá na casa de Jessé, que eu vou te mostrar quem será o novo rei. Saul havia desobedecido a Deus, então Deus já retirou o Espírito Santo de Deus que estava nele, porque ele não era digno de ser rei. E Deus já tinha escolhido outro. Ele falou assim: eu já escolhi um rei segundo o meu coração. Nós temos que ser segundo o coração de Deus. E aí, quando Samuel chegou lá na casa, eram vários filhos, e o Samuel já viu um lá todo grandão, já potentoso. Aí ele pensou: deve ser esse daí. Aí Deus falou para ele: não, você vê com os olhos, mas eu vejo com o coração. Não se atende pela aparência. E começou a chamar os filhos, e Deus falando: não é esse, não é esse, não é esse. E aí Samuel falou assim: mas acabaram os seus filhos? E aí foi que Jessé disse: está o menor, que era o caçula, está nos campos. Então chama ele, porque a gente não vai aqui cear enquanto ele não vier. Foi quando ele chegou e Deus falou: é esse. Deus não viu a aparência dele, porque ele era o caçula. Deus não viu, Deus viu o coração dele. Deus já estava sondando o coração de Davi, quando ele estava lá pastoreando as ovelhas. E foi esse que Deus escolheu, o filho de Davi, que depois que veio através dele, que é Cristo Jesus.
Jesus, da tribo de Judá. Então, quando eles escolheram, Deus escolheu Davi, Davi foi o rei ali que ficou no lugar de Saul. Só que Saul morreu para depois ele pegar o lugar. Ele já sabia que ele seria rei, ele foi ungido rei, mas ele tem gente que acha que ele usurpou o lugar de Saul, de quem teria que ter sido rei. Eram os filhos de Saul, mas Deus não quis assim. Deus escolheu Davi. Nós todos somos escolhidos de Deus, mas nós temos que estar sempre na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, estar nos atos do Senhor. Então, Jesus estava falando para tomar cuidado com os falsos profetas. Então, tem gente que prefere ir numa igreja que, porque ela é bonita, porque ela é grande, porque ela tem um monte de gente, tem isso, tem aquilo, só que não tem a presença de Deus. Deus, Ele mora nas coisas simples. O que é simples? Um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que reconhece que não é nada, que somos pecadores, um coração que sabe que somos dependentes de Deus, nós somos dependentes de Jesus, não somos nada sem Ele. Nós podemos até tentar fazer algumas coisas sozinhos, mas lá na frente dá errado. Aí depois a pessoa lembra de Deus. Meu Deus, em vez de ter tomado a orientação de Deus ainda, bem antes. Então Davi, o que ele fazia? Tudo que ele ia fazer, ele orava, ele pedia para Deus, ele pedia orientação, ele ia lá para o sacerdote e perguntava: nós podemos ir para a guerra agora? Deus falava: pode. Se Deus falava não vai. Então o que aconteceu? Quando ele foi construir o templo, ele foi perguntar para Deus se poderia ser feito ali. Aí Deus falou para ele: não, você não vai construir, mas será seu filho. Então ele se adequou a si mesmo, porque ele pôde fazer. E foi o melhor. Ele arrecadou tudo o que tinha. As pessoas deram muitas coisas. Tinha madeira de boa qualidade, ouro, prata. Nós temos que nos doar para Deus, porque tudo que nós temos é de Deus. Se nós temos é porque Deus nos deu primeiro, e a parte dele nós temos que devolver. Então eu posso dizer que eu sou muito abençoada. Deus está abençoando meu filho através de mim, porque eu sou fiel a Deus, porque Deus conhece meu coração, a minha fidelidade, e através de mim Ele abençoa meu filho também. Que meu filho vai ganhar uma bolsa. Ele quis fazer o mestrado, ele já ganhava bolsa, só que ele vai fazer mestrado e vai ganhar muito mais. É Deus abençoando. É Deus não deixando faltar nada. Porque estou orando sempre, está sempre em minhas orações, é Deus protegendo e ajudando sempre nos momentos de fraqueza, dificuldades. É o que nós temos que fazer. Estar sempre na presença de Deus, agradecendo em primeiro lugar. Mesmo que você não consiga, agradeça. E se conseguir também, retribuir a gratidão. Porque ninguém gosta de ingratidão. Ninguém. Principalmente Deus. E não temos como enganar a Deus. Então, existem falsos profetas. Existem pessoas que enganam os outros. Só que a Deus ninguém engana. E Jesus falou para tomar cuidado, porque haveria engano religioso, haveria enganos de tudo quanto é parte. E Jesus foi falando como que seriam esses sinais, que eles teriam que tomar cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganaram a muitos. Já teve gente falando que era o Cristo, já veio gente falando, já teve gente que falou quando que ia acabar o mundo, aí vai acabar tal dia, aí não acabava naquele dia, falava que era no outro, depois não
acabou morrendo, a pessoa morreu. E o próprio Jesus disse: quando que vai ser? Nem o dia, nem a hora, ninguém sabe. Vai ser uma hora que ninguém nem está preocupado. É Deus que sabe. O Filho de Deus sabe. Mas os seres humanos aqui, nem os anjos sabem. É só Deus que sabe o dia e a hora, quando vai ser. Nós temos que estar preparados. Muitos não estão preparados ou não querem se preparar porque tem medo, pensam que nunca vai acontecer, que não vai chegar esse momento. É como a pastora Maísa falou, muitos podem aproveitar que estão aqui ouvindo a palavra, mas aqueles que devem aproveitar, não aproveitam, não dão valor, não se importam. O dia e a hora vai chegar, não sabemos, mas temos que estar preparados. É só aqueles que estiverem o nome escrito no livro da vida que estarão salvos. Aquele que não está escrito no livro da vida, aquele que não tem o nome escrito lá, aquele que não reconhece Jesus como seu único Salvador, aquele que não ama a Deus, não adora a Deus, não reconheceu Jesus como seu único Salvador, esse não será salvo. É a realidade. Está colocando medo? Não. Quem diz é a palavra. É o próprio Deus que falou. É o próprio Jesus que falou. Quando ele subiu aos céus, que ele foi morto, crucificado, ressuscitou. E quando subiu aos céus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. Quem crer? Nós somos aqui crentes. Que o pastor pregou lá em Gálatas. Os crentes serão salvos. Aqueles que creem em Jesus. Os fiéis, os crentes. Tem gente que não gosta de crente. Tem gente que fala mal de crente. Mas isso também já estava escrito, que nós seríamos perseguidos. Seríamos perseguidos por causa do nome de Jesus. Seríamos odiados por causa do nome de Jesus. Seríamos mortos por causa de Jesus. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia, ele matava. Só que Jesus, que apareceu para ele, falou com ele. E Saulo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue a gente, persegue Jesus. É Jesus, não é a mim que está falando mal, não é a mim que está criticando sobre a obra, sobre pregar ou não. É sobre Jesus que está falando, porque nós estamos fazendo o que Jesus fez. Porque Jesus mandou, Jesus pediu, Jesus escolheu para que fizesse a obra. E nós estamos aqui, não importando com o que venha. Vai vir tribulações, vai ser difícil, vamos ser perseguidos, mas temos que permanecer firmes. Assim como permaneceu firme o apóstolo Paulo. A partir do momento que Jesus falou com ele, ele ficou cego. Durante 3 dias não comeu nem bebeu nada. E Ananias foi lá, orou por ele, porque Jesus disse: vai lá e ore por ele. E Ananias disse: nossa, mas Senhor, ele é perseguidor. Não, vá lá, porque ele é um vaso escolhido. Deus escolhe. Não importa o que você fez no passado. Se você se arrepender, não fizer mais, Deus te perdoa. E mesmo assim Deus te escolhe, porque Ele quer você ali, firme com Cristo. E o apóstolo Paulo, depois que Saulo ficou Paulo, ele enfrentou muitas coisas.
coisas, tribulações, pedradas, foi chicoteado, ficou preso, quase morreu afogado, sofreu naufrágios, até pecado de cobra, mas ele continuou firme ali na fé em Cristo Jesus. Tem gente que qualquer coisinha, ai, nossa, não estou conseguindo, não dá. Se tivesse no lugar de Paulo, o que ele passou, acho que nenhum ser humano mais passou, né? Porque o que Paulo fez mesmo foi tudo para a honra e glória de Jesus. Ele fundou igrejas, ele disse que não era nada menos do que os outros apóstolos. Os apóstolos, eles seguiram Jesus, viram Jesus, mas o apóstolo Paulo, ele veio depois de Jesus, mas nem por isso ele era menos. Mas ele também não se achava tanto assim, porque ele não era arrogante, ele não era prepotente. Ele sabia que ele estava sendo usado por Cristo Jesus. É o que muitos podem acontecer se quiserem aceitar Cristo. E Jesus irá usar cada um deles. E depois que aconteceu isso com o apóstolo Paulo, que ele pregou, fez muitas coisas, ele no final ele ia ser morto. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Todos aqueles que amam Jesus, que amam, que esperam a vinda de Cristo Jesus, Deus lhe dará a coroa. Vale a pena fazer o sacrifício, vale a pena estar nos atos do Senhor, vale a pena ser fiel a Deus, porque o que nós vamos receber lá na glória não tem nem como nós falarmos. Porque o apóstolo Paulo esteve lá no céu, que ele disse que é invisível, uma coisa tão maravilhosa. Então imagina o que nós teremos lá na frente. Porque isso aqui acaba, isso aqui é um momento. Então Cristo Jesus disse para tomar cuidado com os falsos profetas, pessoas que vivem no nome dele, e que nós ouviríamos falar de guerra e de rumores de guerras. Hoje nós não ouvimos falar, e a guerra existe, e parece que está cada vez pior. A Rússia começou lá, não quer parar, a Ucrânia, aí acabou lá com a Palestina. Então a guerra parece que não para, cada vez mais. Só que Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, mas não seria o fim ainda. Não é o fim, é só o começo das dores. Só o começo. Haveria fome, terremotos, pestes. Peste já tem faz anos, né? Teve a peste negra, a gripe espanhola, há um tempo atrás teve o Covid ainda existe. Mas, em 2020, mais ou menos, que teve aquela pandemia mesmo, que o mundo parou, precisou parar, todos presos dentro de casa, não podia sair. Então, foram mais de 6 milhões de mortos. Então, é tudo que Jesus já havia anunciado que aconteceria. Nós não sabemos se haverá outra pandemia. Não sabemos se vai ser fatal, como foi naquela época. E nós sabemos que tem aí a dengue. A dengue mata tanto, um mosquitinho, né? Tem gente que não aguenta, acaba morrendo, dengue hemorrágica. Então são coisas que Jesus já havia dito que iria acontecer antes da vinda dele. Terremotos, muitos lugares tendo terremotos. Às vezes você pensa assim, quando vê, teve terremoto no Japão,
lá mesmo já onde tem guerra, vai ter mais, teve mais terremoto. Até aqui já aconteceu, no Brasil. Em Tupã teve uma vez, né? Um abalo sísmico. 2021. Então foi na época da pandemia. Então quer dizer, ainda está acontecendo. Né? Aí o serviço ficou falando, está acontecendo isso, porque as placas tectônicas estão se movimentando, porque o rio está secando, porque não sei lá. É tudo que Jesus já havia profetizado que iria acontecer. Tsunami, aí tem um terremoto, então se está lá no mar tem um tsunami, já aconteceu lá na Indonésia, né? Na Indonésia teve, matou vários, quem estava ali perto, né? O mar invadiu tudo ali. Então hoje em dia a gente vê que o mar também já está recuando. Parece que a areia do mar ali está ficando pequena, que o mar já está recuando. Né? As geleiras se derretendo. Aí tem que falar, o sol está chegando mais perto. Né? O sol continua no mesmo lugar. Aí eles falam que é o aquecimento global, por causa que o homem modificou o ambiente, porque cortou árvore, por causa da Amazônia. Tudo isso daí é Deus colocando a mão. É o começo das dores. É o começo de tudo que está acontecendo e ainda vai acontecer mais. Vai piorar. O que está ruim vai piorar. Mas aqueles que estiverem firmes com Cristo Jesus não precisa ter medo. Não precisa. E Jesus foi falando tudo isso daí. Quando ele disse: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então fica lá Ucrânia contra Rússia, Rússia contra Ucrânia, Estados Unidos contra Venezuela. Né? Aí os Estados Unidos vai lá, coloca uma taxa lá, que não vai vender mais para os outros países. Aí no fim ele precisa recuar. Então é ali aquela briga. Então também haverá isso. Já está havendo. Deus já falou, Jesus já profetizou e isso está acontecendo. Filho contra pai, pai contra filho. Filho mata o pai, pai mata filho, né? Às vezes até bebê, uma criança. Infelizmente, o mal existe. O mundo espiritual existe. O mundo jaz no maligno. Então, esse reino pertence a Satanás. Mas nós não pertencemos a este reino. Não pertencemos a este mundo. Nós que somos crentes, que somos salvos, que escolhemos ser batizados. Nós que quisermos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, descemos as águas. Nós somos escolhidos de Deus. Nós não pertencemos a este mundo. O nosso mundo pertence à glória de Deus. É lá que nós queremos estar. Que nós almejamos. Se nós estamos aqui é porque nós queremos estar lá. E Jesus, ele ia dizendo tudo isso. Haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para sermos atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados, e todas as gentes por causa do meu nome. Os crentes, para quem não é crente, o outro odeia a gente. Mas assim, não se preocupe não. Não se preocupe não, porque o importante é que Deus nos ama. Isso que é o principal. Fulano te odeia. Mas Deus me ama. Você pertence a Deus, você é de Deus. Se você está aqui é porque Deus quer. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos protege. Ele envia um anjo para proteger a tua entrada e a tua saída. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Por onde tu andares, Deus é contigo. Então permaneça firme na fé. Permaneça firme com Cristo Jesus. Que aqueles que ficarem firmes até o final será salvo. É o que nós estamos fazendo aqui.
E nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então, muitos ficarão escandalizados pelo que está acontecendo. E muitos se escandalizam, às vezes até, por exemplo, eu venho de Marília aqui 2 vezes por semana. Nossa, mas você vai dentro do banho? Eu vou. Amém, glória a Deus, eu vou continuar vindo até que Deus permita. Muitos se escandalizam por isso. Ah, mas não tem igreja lá em Marília? Tem várias, mas eu quero aqui. Deus me escolheu para ficar aqui, é aqui que eu vou ficar. E Deus, eu falo, Deus me abençoa tanto que o carro que eu tenho já faz 10 anos que eu comprei. A gente nunca trocou o amortecedor dele. Quando a gente vai lá no mecânico, mas você trocou quando? Não, nunca foi trocado. Por que nunca foi trocado? Por quê? Porque é Deus que faz. Não gastou sim, só que Deus faz assim, o milagre, porque eu estou usando para a obra de Deus. Antes eu vinha muito de ônibus, vim várias vezes de ônibus, mas eu comecei a ir para onde glória de Deus, vir de carro, é mais rápido, é mais fácil, né? Não preciso sair tão cedo. E Deus abençoa, Deus abençoa. Muitos querem nos derrubar, muitos nos odeiam, têm inveja da gente, mas não é pelo que você tem, não, pelo que você é. Porque você é abençoado, você é filho de Deus, você é filha de Deus. É por isso que muitos têm inveja de você. Da luz que tem em você, que a luz de Cristo brilha através de você. Por isso que muitos te odeiam. Mas isso estava escrito que aconteceria. E Jesus disse também: e surgiram muitos falsos profetas que enganaram a muitos. Nós já sabemos, não é? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O ódio aumentou tanto. A gente, cada vez a gente vê cada coisa horrorosa acontecendo, tanta tragédia entre família mesmo, que a gente vê aqui que o ódio, a iniquidade aumentou e o amor acabou. O amor se esfriou, principalmente entre os crentes. Isso que é o pior, entre os crentes. Nós temos que amar o nosso irmão, ver o que ele precisa, o que ele tem necessidade, o que está acontecendo com ele. Às vezes o irmão não pode vir, você precisa perguntar, falar o que aconteceu. Nós temos que ter o amor de Cristo em nossos corações. Jesus sabia que ia ser morto. Ele lá na cruz, mesmo ali ferido, com os pregos nas mãos e nos pés, vertendo sangue, ele perdoou um dos ladrões ali que se arrependeu. E ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi morto ali por eles e Jesus perdoou. Se Jesus pode perdoar, por que a gente não pode? Jesus sofreu muito mais. Às vezes alguém falou alguma coisa para a pessoa, ela se ofendeu, ele já fica com raiva, com ódio, a pessoa já fica nervosa, já parte para a briga, para a ignorância. Infelizmente muitas brigas e mortes é por causa de besteira. A pessoa bebe, né, usa droga, aí já tem uma briga, uma coisa e outra e pronto. O ódio aumentou, infelizmente o amor diminuiu, mas aqueles que são de Cristo Jesus realmente têm que amar. Amar como Jesus amou. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus principalmente, em primeiro lugar, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus amou sem distinção. Ele não ficava do lado dos ricos, ele não ficava ali bajulando os ricos. Ele procurou as pessoas que mais precisavam, que eram mais frágeis. Ele ajudava as viúvas, os enfermos, leprosos. Ele tocou nessas pessoas. Porque Jesus não fazia distinção de cor, de raça, de nada disso. E nós temos que ser como Jesus. E aqui
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio Jesus falou: quem perseverar. Vai ser difícil, vai ter tribulação, vai ter dores, vai ficar doente, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que a pessoa tem que pensar. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Está sendo pregado esse evangelho em vários lugares. Hoje, com as mídias, com a TV, celular, com as redes sociais, agora mesmo está sendo pregado o evangelho, para a honra e glória do nome de Jesus. Então, em todo mundo, se tiver, tem gente lá no Japão assistindo, tem gente lá do outro lado do mundo. Agora lá é de manhã, 8h20 da manhã, e aqui já é a noite. Então a gente compartilha, a gente coloca público, para a pessoa poder assistir, para a pessoa poder ouvir a palavra de Deus. Deus que mandou, Jesus que falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O lugar que você for, vai visitar uma pessoa, prega. A irmã Elisa sempre faz isso, ela vê alguém na rua, ela vai lá e prega e fala. O irmão foi morar ali nas casas da irmã, ele já pegou, já chamou ele, o irmão veio, já está louvando aqui. É tudo para a honra e glória de Jesus. Jesus pede para chamar, Ele está chamando. O Senhor da ceia está chamando. Quem quer ir para o céu? Eu quero. Então aproveite a chance que você tem de aceitar Jesus, porque a gente não sabe se amanhã estaremos aqui ou não. Amém? Glória a Deus. Vamos.